Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, sou professora de administração da UFPE e hoje nós vamos conversar sobre desencarceramento e as possibilidades para pensar o desencarceramento da população negra e periférica. Para conversar conosco hoje, temos Luane Macedo e Manuela Andrade. Luane, gostaria que você se apresentasse. Olá, primeiro, muito obrigada, eu fico muito feliz, muito contente com a oportunidade de conversar sobre esse tema. Eu sou a Luane, eu sou pesquisadora aqui na UFPE, no PPG de Psicologia, sou bacharel em Psicologia, sou da 5ª geração do Quilombo Conceição, sou quilombola, quilombista, né, e membro também da rede de pesquisadores pelo desencarceramento. Então vai ser um prazer aqui conversar com a Manu, com a Bárbara e com vocês que estão escutando a gente. Olá, gente. Primeiro também queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, né, que é tão caro para nós e tão difícil, né, de tratar e de levar para o entendimento da sociedade. Meu nome é Manuela Andrade, eu integro a RENFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Eu também sou articuladora da Frente pelo Desencarceramento de Pernambuco e mobilizadora na Agenda Nacional pelo Desencarceramento. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Eu gostaria de começar pedindo para a gente explicar um pouco, né, sobre por que se fala em desencarceramento. De onde surgiu esse questionamento da ideia de encarceramento e por que se luta pelo desencarceramento. Luane, você quer começar? Pode ser, posso começar. A minha perspectiva de pesquisa é mais voltada para o direito, para a garantia de direitos de crianças e adolescentes, então eu penso o desencarceramento a partir dessa população, né, da população adolescente, jovem, que majoritariamente é negra. Mas quando a gente pensa em desencarceramento e quando a gente pensa em encarceramento em massa, a gente tem a Juliana Borges, que inclusive é uma feminista negra, intelectual, que pensa com muito cuidado essas questões. Ela vai dizer que o encarceramento em massa, ele é basicamente um fenômeno para deixar de fora, para excluir aquela população que é muito privada de direitos, de diversos direitos em toda a sua história. Então, quando a gente vai para os dados, por exemplo, dos maiores aprisionados, das pessoas que estão privadas de liberdade, a maioria são pessoas pretas ou pardas, de baixa renda, de baixa escolaridade, e que vem ali de um histórico de violações desde a infância, inclusive. Então, a gente vai perceber que o encarceramento, ele acaba que não é uma política pública de ressocialização em sua maioria, né, na maioria das vezes. O encarceramento é uma estratégia, uma tática para excluir pessoas que já são excluídas durante toda a sua história de vida. Manuela. Enquanto integrante de uma rede nacional, né, antirracista, antiproibicionista, a gente entende que o problema do superencarceramento, e como a Luane trouxe, principalmente das pessoas pretas, é a continuação de um projeto. E aí é basicamente isso mesmo, a continuação de um projeto de extermínio da população preta e periférica, projeto racista, de exclusão, como a Luane trouxe, e que não resolve. Não resolve porque aqui em Pernambuco, por exemplo, mesmo vem com a perspectiva da ressocialização, né, mas a gente já sabe e entende que Pernambuco tem o quê? Uma população de 6% dos presos desenvolvendo alguma atividade laboral dentro das unidades. E esse é um número muito pequeno comparado ao número de pessoas presas fazendo nada que a gente tem. Então, assim, qual é a linha de ressocialização que essas pessoas querem usar, né? A gente sabe, e com isso a gente percebe que é uma falácia, né? De que vai ser melhor, e também usando da desculpa da segurança pública, eles encarceram pessoas que estão adoentadas, né? Aquelas pessoas que estão fazendo uso problemático de substâncias por diversas situações de cunho social mesmo,
eles pegam e levam isso para o lado da segurança pública, escondendo da sociedade que aquelas pessoas estão ali porque foi do próprio Estado, o governo que criou, né, aquela situação. Então, a gente consegue enxergar de uma maneira muito simples a continuação desse projeto, né, mas ter a oportunidade de esmiuçar e fazer que as pessoas também tenham esse entendimento é muito importante. Então, eu acompanho o pensamento da Luane no sentido mesmo de que é um projeto higienista, né? Um projeto macabro. Eu queria pegar o gancho para a gente pensar e explorar um pouco quais são os principais crimes que têm levado a população a ser encarcerada. Porque eu acho que muita gente pensa, não, as pessoas estão presas porque cometeram crimes. Mas de quais crimes a gente está falando? E de que contexto surgem esses crimes? Queria que vocês abordassem um pouco isso. Perfeito. E, assim, enquanto a Manu falava, Bárbara, eu vim lembrando justamente disso, né? Aqui em Recife, por exemplo, a gente tem o Dia Municipal de Desencarceramento, que a gente fez, inclusive, um manifesto muito interessante ali em Recife, no centro de Recife. E esse dia, ele foi, hoje a lei, né, em alusão ao Rafael Braga, que foi encarcerado porque ele estava com pinho, sol, né, produtos de limpeza, e a polícia deduziu que aquilo ali era um explosivo, né? Então, assim como o Rafael, outras pessoas negras, todas essas pessoas que são confundidas por identificação fotográfica, que são presas em flagrantes, entre muitas aspas, né, por portar, ou assassinadas, por andar com um guarda-chuva, por andar com um pinho-sol, né, por estar com amigos no carro, comemorando o primeiro salário, são assassinadas pela polícia porque foram confundidas, né, ou levar 80 tiros num carro porque estava com sua família e foi confundido. Então, todas essas pessoas são pessoas negras, e são homens negros, a sua maioria, né, assim como pessoas que também são assassinadas por bala perdida, são pessoas negras. Então, assim, eu sempre dialogo muito o encarceramento com a violência policial e com a violência letal policial, porque a raiz, né, é a mesma. Quando a Manu fala do projeto, desse projeto de encarceramento, desse projeto de extermínio, a gente está falando também de genocídio negro. Então, assim, não necessariamente essas pessoas, mesmo as que cometem crimes, né, de acordo com o Código Penal, não necessariamente elas apresentam grave ameaça para a vida humana. Quando a gente vai para os dados, a gente percebe que a maioria é por tráfico, e aí tráfico a gente está falando da maioria com porte de maconha, ou vem roubo, furto, e quando a gente fala de roubo, a gente fala inclusive de uma caixa de bombom, como aconteceu recente, né, de uma galinha. São roubos, são pequenos roubos, né, e aqui a gente não está passando a mão, né, naturalizando, dizendo, uma galinha pode roubar, uma caixa de bombom pode roubar. Mas é de pensar assim, se a gente tem hoje milhões sendo desviados, por exemplo, por outras pessoas, né, se a gente tem hoje empresários envolvidos com rachadinha, por que essas pessoas também não são alvo desse encarceramento? Por que quando a gente fala dessa moça, não sei se vocês lembram, daquela moça que desviou R$1 milhão da faculdade, uma moça da USP, salvo engano, branca, por que ela não foi alvo do encarceramento? Né? Quando a gente lembra aqui em Recife, de Sari Corte Real, que negligenciou um menino de 5 anos, e Miguel Otávio vive na nossa memória, a gente não vai esquecer. Sari Corte Real não é alvo do encarceramento, inclusive ela já foi sentenciada por 8 anos de prisão e segue em liberdade. E Mirth segue lutando, né, ao lado de outras pessoas negras, mas a justiça não está do lado de Mirth. Segue ignorando uma mãe que perdeu seu filho. Então, assim, quando a gente vai pensar quem é o alvo do encarceramento e quais crimes, a gente percebe que, poxa, Sari Cortes negligenciou uma criança que, pelo ECA, ela é responsabilidade da sociedade. Isso é um crime absurdo, negligenciar uma criança. Ela não só negligencia, como ela facilita a morte dessa criança apertando o 9º andar lá, né? Então, segura a porta do elevador, aperta o 9º andar
e Rafael com um pinho na rua, a polícia subentende que é um explosivo. Então é como se a polícia ela já esperasse de pessoas negras, principalmente de homens negros, da juventude negra, um explosivo, um assassino, né? Um estuprador. Então qualquer coisa que faça já é criminalizada. Enquanto que de pessoas brancas, né, eu dei o exemplo aqui de 2 mulheres brancas, passam, né? Tem a solidariedade dos juízes, né? Tem a solidariedade do sistema penal. Eu queria escutar também Manu, ver o que ela vai pensando sobre isso. Eu sigo insistindo na linha do projeto, quando a gente fala sobre quais crimes, porque se a gente volta, e aí a gente tem que pensar na coisa do racismo estrutural mesmo, né? Se a gente volta lá no passado, a gente vai saber quais corpos eram criminalizados e os motivos que esses corpos serem criminalizados, né? A gente sabe que até a feijoada já foi criminalizada em algum momento, né? Lei de vadiagem, não sei o quê. E aí, a maconha, né? A criminalização da maconha que vem acompanhada desse processo todo da falsa abolição, né? Onde as pessoas pretas foram jogadas à própria sorte, enfim... E tudo que era do uso dessas pessoas foi criminalizado, e essa política de drogas que a gente tem atualmente no nosso país, no mundo, é essa política de droga que prende essas pessoas, esses corpos periféricos, essencialmente, né? Então, é preciso uma reforma nessa política de drogas, é preciso pensar uma nova política de drogas, porque sim, como a Luane trouxe, os presídios estão lotados de pessoas que foram presas por estar portando maconha, ou então por serem pequenos varejistas de substâncias, né? Quando as pessoas que realmente são responsáveis por aquilo ali são pessoas brancas, pessoas que a gente sequer tem noção de quem são, né? E que, infelizmente, a gente não tem perspectiva de ver respondendo por seja lá qual for o crime que cometam, né? Então, essas pessoas conseguem acessar a periferia, conseguem mostrar para o povo periférico que existe uma alternativa para toda a miséria que eles vivem lá, porque sim, é isso, principalmente quando se aproximam dos meninos, os jovens, as crianças periféricas, né, que vão crescendo sem estrutura nenhuma, né? Eu sou uma mulher sobrevivente do sistema prisional, eu sou uma mulher periférica que venho desse contexto de miserabilidade, onde encontrei em várias alternativas que não eram legais soluções, entre aspas, para a situação que eu estava vivendo. E aí é esse caminho que eles nos dão. Eles não dão saúde para a gente, eles não dão comida, eles não dão assistência de forma nenhuma, mas o Estado consegue chegar quando é para criminalizar, né? Eu estive na comunidade dos Unidos esse final de semana. E, gente, nossa, eu fui na casa de uma pessoa que, para acessar, a ladeira era muito, muito, muito alta e absolutamente acidentada, não subia um carro, sabe? Mas os acessos de moto também é difícil, mas aí é isso chega, tipo, uma moto da polícia chega, mas uma ambulância não chega, sabe como é? Então, todas essas coisas que levam a sociedade a revoltar-se mesmo, sabe? A buscar as alternativas do jeito que é, e o governo sabe, os governos sabem o que é que vai levar essas pessoas para o precipício, e aí eles entregam isso pra gente também. Pra gente que é periférico, pra gente que é preto. Eles entregam as ferramentas pra gente se enforcar, né? E aí, onde a gente entra pautando e batendo que uma nova política de drogas é necessária, porque senão esse ciclo não se encerra. Esse ciclo não se fecha, assim. Então, se a gente for buscar os números, a gente vai ver que majoritariamente as pessoas estão presas por crimes relacionados à droga. Eu estava vendo que as 2 principais causas de encarceramento são crimes contra o patrimônio e relacionados a drogas. E muito pouco disso é relacionado a homicídios, estupros e crimes dolosos, né?
sendo que o argumento para defender o encarceramento gira muito em torno dessa minoria dos crimes. Né? Então, a gente tem uma população enorme privada de liberdade e todas as consequências problemáticas disso, com um discurso que se aplica a quase ninguém que está ali, né? Queria pedir para vocês falarem um pouco o que é que mudou nos últimos anos em relação a isso e como isso afetou o problema do encarceramento em massa. O que mudou, na realidade, é que eu acho que ficou mais difícil, né? Pernambuco, ele foi processado, né, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos lá no final de 2018, justamente porque já tinha muita gente ali dentro do complexo do Curado, né, o antigo Aníbal Bruno, e foi colocado que, principalmente, os crimes relacionados a drogas e os crimes não violentos, era preciso que houvesse uma revisão desses crimes e dos processos, dos crimes não, desculpa, que houvesse uma revisão dos processos e que fosse aplicado o cômputo em dobro para essas pessoas, justamente por isso, né? Porque já tinha gente lá dentro esquecido mesmo, processo rolando, gente que já podia ter sido solto e que estava preso ainda. E aí pensar que a determinação dessa corte é que fizesse isso voltado principalmente para essa população que estava ali encarcerado por crimes relacionados à droga, é uma coisa muito importante, né? E que deveria ser feito pelos presídios do Brasil todo, porque a situação nos outros estados também é muito difícil, é muito delicada. Mas a gente teve, né, o pacote anticrime do Moro, que chegou muito pesado e sem dúvida com um enfoque muito grande na criminalização e só. Né? Não dava alternativa para aquela situação que estava se desenvolvendo. Então, assim, eu acompanhando a coisa do sistema prisional, essa determinação da Corte Interamericana, que inclusive demorou a ser cumprida aqui em Pernambuco descumpriu isso de 2018 até aqui, né? Só agora isso começou a ser cumprido. Foi muito boa, foi muito importante, mas ainda não é uma lei para todos, né? Não é uma lei que beneficia todo mundo. Então, na minha opinião, a mudança na lei da política de drogas até agora não tem nada que seja para se comemorar. O que está sendo aplicado aqui em Pernambuco, e quando eu estou falando da política de droga para as pessoas que já estão presas, é uma coisa importante que está acontecendo, que é muito boa, enfim. Mais de 1.000 pessoas já foram soltas, mas a realidade é que tem muito que ser feito ainda. Né? Quer complementar, Luana? Acho que sim, a Manu fez uma fala que é assim brilhante, eu acho que é isso mesmo. Eu só complementaria mesmo com a questão também do pacote anticrime, que era quase que quase não, é uma isenção, assim, uma licença para matar, né? De mais ainda privilégios para casos de assassinato, de violência letal policial, assim. A gente teve no governo Bolsonaro, nos últimos 4 anos, uma subnotificação sistemática assim, no sistema, tanto, e aí eu falo mais pelo sistema socioeducativo, né? Esses dados eles vão aparecer como queda no encarceramento, mas aí a gente estranha algumas coisas nesses dados, porque a violência letal policial ela se mantém. Né? Então tem uma questão aí de que será que esses meninos eles chegam a ser encarcerados ou eles foram assassinados antes, né? E o pacote anticrime que a Manu mencionou concede ainda mais uma proteção para a instituição policial, assim. E aí quando a gente fala disso é muito importante a gente pensar que a gente não está falando contra o trabalhador da segurança pública, né? Aquele cara que é um pai de família, que está ali lutando, pondo sua vida em perigo, né? A gente está falando contra uma instituição policial, que hoje serve como braço armado desse Estado que a gente está falando, que é genocida, que sustenta um projeto de morte da população negra há séculos, né? Que ele foi se atualizando, mas vem ali desde o período colonial, passa pelo Império, até na República, mas esse projeto ele se mantém historicamente. A Luane foi falando e eu fui lembrando também, né, esse aval que o Estado dá para a polícia, né,
é uma coisa muito difícil, inclusive para os próprios policiais, porque são profissionais que vêm daquele lugar de um salário miserável para muita exposição, né? Muita exposição, a questão psicológica dessas pessoas está profundamente abalada. E aí eu lembro do Pacto pela Vida, que chega aqui em Pernambuco, com uma proposta de gratificação, né, para aqueles policiais que realizassem mais apreensões, e desde que o Pacto pela Vida foi lançado, a gente acompanha que a situação carcerária do Estado também deu um boom, e não por acaso, né? Tá tudo ligado aí, tá tudo ligado, tudo funciona exatamente com o efeito dominó. E aí isso abre o precedente da violência, né? Porque eles entram dentro das comunidades, e aí os números de forjado, né? As pessoas que são presas por forjado são muitas que estão encarceradas por essa situação mesmo. E é um lugar onde o Estado também prepara, né? Não à toa. Eu faço fiscalização dentro do sistema prisional, e aí é absurdo a gente chegar em uma das unidades do Complexo do Curado, por exemplo, e encontrar 5 policiais penais para uma quantidade gigantesca de pessoas que estão ali presas, e a não condição de trabalho que é dada para essas pessoas também acaba criando esse monstro gigante que sai abocanhando tudo, né? Eu queria pedir para vocês falarem um pouco sobre as condições nos presídios. Quando se discute problema nos presídios, se fala que tem vários direitos que são violados. Queria pedir para vocês explorarem um pouco quais são esses direitos, né? Porque eu acho que algumas pessoas confundem que o preso, ele perde o direito à liberdade, mas isso não significa que ele perde todos os seus direitos, né? E aí eu queria que vocês abordassem um pouco isso agora. Quem quer começar? Eu posso falar um pouquinho do sistema socioeducativo, né? Que também tem a gente vê que parece que é uma continuidade ali de todos os estereótipos também que giram em torno das prisões, né? No sistema adulto. Existem muitos desses estereótipos que são repetidos com adolescentes também. Inclusive em algumas condições das unidades de internação, né? Então a gente também vai ter ali alojamentos muito semelhantes, né, ao que a gente conhece como celas, né? Em 2018, antes da pandemia, a gente tinha um cenário de superlotação também em todas as unidades socioeducativas. A gente teve uma média nacional em 2018 de 99% de superlotação, tendo pelo menos 9 estados com superlotação, com a ocupação acima da capacidade, né? Inclusive, Pernambuco estava em 7º lugar, e em alguns momentos também ele já chegou ao 5º lugar, ao 4º, 5º lugar. Primeiro a gente tem ali Rio de Janeiro, São Paulo. E aí a gente pode imaginar como que é um cenário de superlotação num sistema socioeducativo, né? Como é que acontece isso? Então, dificuldades para dormir, muita ansiedade. A gente está falando também de uma população que está em situação peculiar de desenvolvimento. O que é isso? É que a gente entende que os adolescentes, eles não são mais nem crianças, mas também não são adultos. Então, tem, inclusive, especificidades biológicas de maturação, né, das sinapses, né, do cérebro, das condições de afirmação identitária, né, da construção da personalidade. Tudo isso gira em torno da adolescência, né, do adolescer. E aí imagina esse ser humano privado de liberdade, num alojamento com mais 5, 6, 8 meninos ou meninas, né? Mas eu falo mais meninos porque a hiperlotação ela acontece principalmente em unidades socioeducativas masculinas. Alguns adolescentes LGBTs, e aí como é que eles circulam nesses espaços, ou como não circulam, né? A gente teve também, quando a gente vai pensar também do direito à escola, né, do direito à educação, esse direito muitas vezes ele é violado, e aí, de novo, a gente não está falando contra as pessoas que trabalham na linha de frente dessas instituições. A gente está falando contra um sistema que trabalha para dificultar os acessos em todas as instâncias, né, em todos os momentos. Então, escolarização, o que é para o menino fazer 5 vezes por semana,
ele consegue 2, né? Porque tem que revezar, porque além de tudo, as facções também chegaram no sistema socioeducativo. Então, é preciso que exista uma reorganização para que um menino faccionado ele não interaja com outro menino faccionado, porque senão eles se matam, né? Porque senão... Mas por que acontece isso? É culpa do menino, né? Por que acontece isso? É porque acaba que a facção, esse grupo organizado, ele vai ser o primeiro lugar em que esse rapaz, esse garoto, ele tem um sentimento de pertencimento. Porque, veja, na evasão escolar, a juventude negra também é a que mais evade, né? A que mais não consegue ali sobreviver à escola. Por quê? Porque a escola, muitas vezes, ela também está sendo militarizada, porque muitas vezes não faz sentido aquela educação, né? E a gente vai para outra discussão que dá outro podcast, né? Que é como a escola, ela muitas vezes se organiza também para a manutenção desse sistema. E aí a maioria, e aí esses meninos, eles muitas vezes não têm direito à escolarização de qualidade. Muitas vezes não tem. No sistema socioeducativo não é uma escolarização de qualidade. Visitas familiares muitas vezes são impedidos, né? As famílias são impedidas de visitar. Muitas vezes vem como sanção ficar sem visitas, ficar sem ir à escola. A alimentação, eu acredito que, talvez a Manu vá falar, mas no sistema penitenciário adulto pode ser mais grave. Eu não tenho acesso a questões do direito à alimentação, mas eu não duvido, né? Eu não duvido. Hoje, com a pós-pandemia, a gente percebeu uma desinternação, um fenômeno de desinternação, que é inclusive o que eu estou pesquisando hoje no mestrado, para entender o que foi esse fenômeno aí durante a pandemia, mas ainda assim a gente teve um cenário de superlotação que foi desde o começo. Assim, a gente tem historicamente cada vez mais se construindo mais unidades de privação de liberdade, né, mais unidades de internação, de encarceramento, que não resolve. Em vez de maior investimento, por exemplo, nos meios abertos, né, que são outras estratégias para a responsabilização de jovens, porque eu acho que é muito importante a gente também enfatizar isso. A gente não está defendendo que não deva haver uma responsabilização. Que aquele menino que ele furta uma bala, né, talvez é associado ali ao tráfico de drogas, que inclusive esse menino ele é explorado do ponto de vista de trabalho infantil. Ele tem uma questão aí, nem sempre a gente vai... na verdade, eu me posiciono contrária a entender um menino de 14 anos, de 16 anos, de 17 anos, que é cooptado pelo tráfico de drogas, ele ser punido por isso. Porque ele foi cooptado pelo trabalho infantil, ele está sendo explorado ali também. Só que não é que a gente pense que não deva haver uma medida protetiva, uma medida de responsabilização. Precisa ter. Mas essa medida, ela não precisa ser privando a liberdade de diversos outros direitos, né? A Luane trouxe um pouco do socioeducativo, e aí eu vou trazer da minha experiência no sistema adulto. Eu integro o Conselho da Comunidade do Recife, que é um órgão previsto na Lei de Execuções Penais, né, na LEP. Bom, entrando dentro das unidades e fazendo fiscalização, a gente consegue ter um panorama muito grande, né? As violações são imensas em todas as esferas, em todos os sentidos, assim, desde da liberdade religiosa dessas pessoas até a própria alimentação, a saúde, enfim, falta direito para tudo. Dentro de toda a unidade prisional que eu já visitei, existe a presença das igrejas, né? As igrejas evangélicas com templos gigantescos, assim. Tem uma dentro do curado que, nossa, quando você entra no pátio da igreja, você até esquece que está dentro de um presídio, porque é uma estrutura bonita, é uma estrutura toda bem feita. Inclusive tem o pavilhão dos evangélicos, né? Que é um lugar diferente dos outros pavilhões. É um lugar onde as pessoas têm um pouco mais de conforto, entre aspas, né? Assim, eles conseguem ter menos pessoas dentro de uma cela. E isso é muito louco, porque enquanto a gente vive num país que se diz laico, a gente vê que muitas pessoas que entram lá dentro, de repente, são obrigadas a, inclusive, mudar a própria religião para conseguir ter acesso a certas coisas, a certos privilégios, novamente, entre aspas, assim. E aí também a gente vê a violação na saúde.
demais, assim, é surreal que dentro das unidades femininas faltem ginecologista. E aí, na semana passada, eu estava lá no Bom Pastor e estava faltando ginecologista para atender as mulheres também. Então, falta saúde, falta liberdade religiosa também, né? Alimentação, fazendo uma vistoria dentro do Barreto Campelo, no dia que eu cheguei para fazer uma fiscalização lá, na hora estava montando a fila da boia, né? Que é a fila onde as pessoas privadas elas ficam para pegar a alimentação. E enquanto passava perto delas, ouvia muitas pessoas dizendo que a comida estava saindo boa porque a gente estava ali, o pessoal dos direitos humanos, né? E porque normalmente vinha a comida com pedra dentro, sabe, o feijão cheio de pedra, quando não, a carne vinha azeda, enfim. O alimento ele até chega, mas ele também não é repassado. Eu já ouvi denúncias de familiares dizendo que existem em algumas unidades verdadeiras feiras, assim, onde eles vendem, e eles, quando eu digo, são pessoas que estão trabalhando junto com os policiais penais mesmo, sabe? E vendem alimentos lá dentro, né? Também dei uma olhada no cardápio e conversando com a nutricionista, vi que estava chegando muita calabresa. Então, assim, não estava sendo muito respeitado aquelas pessoas que têm diabetes, que têm pressão alta. Não existe um cardápio que atenda a essas pessoas que têm questões de saúde mesmo lá dentro, né? Então, a mesma coisa para todo mundo quando sai, né? Quando sai um alimento bem feito, porque na maioria das vezes é aquela coisa mesmo da comida azeda ou então a venda desses alimentos, o que acaba dificultando muito e levando um ônus muito grande para as famílias. Tem a população LGBT também que está lá dentro, então a gente também percebe que algumas mulheres trans fazem a opção de ficar nos pavilhões masculinos, mesmo num pavilhão que tem só homem, não num pavilhão que seja reservado para eles, para elas, perdão, porque ali, naquelas circunstâncias, elas conseguem desenvolver trabalhos que vão possibilitar a sobrevivência dentro da própria unidade. Eu costumo dizer que o sistema prisional é um outro estado. Ali dentro eles têm as leis e toda a organização deles, que é absolutamente diferente da que a gente vive aqui. Então, até o direito à liberdade sexual e o que a pessoa quiser escolher para a vida dela acaba sendo cerceado quando chega lá dentro, porque imagina, né? Você é uma mulher trans e aí você entra dentro do sistema prisional e você tem que fazer a opção de dizer, não, eu sou um homem, eu vou ficar aqui no pavilhão dos homens. Então isso é muito violento, né? A gente também vê muitas pessoas com problemas de saúde mental convivendo naquela situação, assim. Então é uma violência muito grande, porque aquelas pessoas também não têm assistência, tomam remédio de qualquer jeito quando tomam, assim. Também vi uma cena terrível de uma pessoa tendo convulsão e já estava ali há um tempo. Eu também vi uma pessoa que estava, inclusive, com um tumor e que estava numa sala de castigo. E ele dizia que não estava fazendo acompanhamento daquele tumor que ele tinha. Enfim, foi uma luta bem grande que a gente ainda está movimentando para ver como vai ficar a situação dessa pessoa que estava encarcerada por um homicídio, né? O que acaba complicando ainda mais, porque o entendimento da sociedade é que, tipo, matou, vai ter que ficar lá mesmo e, tipo, é pouco que ele esteja passando por isso. Então, é muito difícil, enquanto o governo vai educando a sociedade para que ela seja punitivista, que a gente consiga pautar direitos, né? Mas essa é a nossa luta. É sempre bom lembrar que uma pessoa que é condenada a ficar presa, ela não precisa ser castigada, né? Parece que no imaginário aí das pessoas é como se justificasse todo tipo de tortura e castigo, sendo que isso é absolutamente inaceitável, contra a lei e tudo mais, né? Então, a pessoa foi privada de liberdade, ela tem que ter garantidos todos os outros direitos.
que eu queria que a gente abordasse um pouco como a gente poderia pensar uma sociedade em que a gente não tem como principal alternativa, ou talvez não use essa alternativa de encarcerar a nossa população para lidar com os nossos problemas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a política sobre drogas, a gente está encarcerando toda essa população com que objetivo? Para que as pessoas não consumam drogas? Tem toda uma discussão sobre abordar a partir da saúde pública, né? Então, abordar a promoção da saúde evitando o uso excessivo e nocivo de drogas e não prendendo toda uma parcela da população em nome disso, e a gente tem visto que não funciona. Quando a gente vê outra principal causa de encarceramento, que é a defesa do patrimônio, né? Então, a gente está colocando o direito ao patrimônio acima de outros direitos, como até o direito à vida. Quantas pessoas perderam a vida para se defender o patrimônio de alguém? Né? Então, desde quando um direito está sobre o outro? Mas a gente, quando pensa no encarceramento e enfrentamento da criminalidade, a gente poucas vezes pensa, né? O que exatamente a gente está defendendo e qual a consequência muito mais pesada de como a gente está agindo. Então, queria começar com a Manuela, falando um pouco sobre essa perspectiva que eu sei que você discute, né, do abolicionismo penal. O que é que se discute nesse tema e quais são as alternativas para a gente pensar a sociedade? Então, Bárbara, abolicionismo penal é um norte para, pelo menos deveria, né? Deveria ser um norte para a nossa sociedade. Aí, quando você fala das pessoas que estão sendo encarceradas por causa do patrimônio, né? Daí eu me pergunto, que sociedade é essa, né, que vai desejar a morte de uma pessoa, que vai desejar a prisão, que é uma coisa horrível para uma pessoa, porque teve o celular subtraído, sabe? Eu sei que é muito difícil para as pessoas, para algumas pessoas ter um celular, né? Às vezes você parcela você parcela em várias vezes um valor altíssimo para conseguir ter aquele celular e é o seu sonho, tá? Vem lá uma pessoa e leva, mas aí eu não sei, sabe? Eu fico me perguntando como é que a gente vai explicar para a sociedade que aquela pessoa levou o teu celular, mas como é que você vai olhar para aquela pessoa que levou o teu celular e pensar, nossa, o quanto dessa pessoa já foi roubado também, sabe? É, E aí a gente parte da perspectiva do abolicionismo penal porque, como eu disse inicialmente, é um projeto que tem uma estrutura lá atrás, né, na época da falsa abolição, aquelas pessoas todas que foram colocadas na rua sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de assistência para sobreviver à própria sorte. E aí a gente pensa que o abolicionismo penal, na realidade, é a abolição de fato. Né? Porque como a gente já trouxe aqui, as pessoas estão sendo encarceradas por crimes relacionados a drogas ou por esses crimes relacionados ao patrimônio. E aí a gente olha para essas pessoas e essas pessoas estão vivendo em situação onde não tem saneamento básico, onde não tem alimento, sabe? Onde não tem direito de ir e vir, né? Muitas pessoas estão presas dentro das periferias, porque não tem possibilidade, não tem liberdade, né? Elas estão sendo cerceadas o tempo todo, elas estão sendo acuadas, elas estão sendo ameaçadas o tempo todo dentro daquelas comunidades simplesmente por serem pessoas daquela comunidade, né? A criminalização daquele espaço. Então, o abolicionismo penal vem pautando também a política de drogas, né, para que comece a se enxergar o que a Bárbara gosta muito de trazer, do bem viver para essas pessoas. O direito que essas pessoas têm ao bem viver, o direito que essas pessoas têm de gerir o próprio corpo, né, a gestão do prazer daquele próprio corpo, porque a gente sabe que droga, ela está em todo lugar. Né? As pessoas ricas fazem uso de drogas, elas estão consumindo cocaína, elas estão consumindo maconha, elas estão consumindo tudo isso em liberdade. E o povo preto, ele está aí, fazendo o uso escondido dessas substâncias para não perderem a liberdade. Né? Então, o abolicionismo penal, ele pensa um mundo sem prisão porque é possível.
né? Se a gente parar para pensar em sociedades antigas, não havia polícia, não havia prisão. Então, é possível que a gente viva uma sociedade dessa forma. Eu sei que ainda é um sonho distante, mas é possível a partir do momento que as pessoas elas começam a ter subsídios para gerir a própria vida com dignidade, sabe? Sem precisar se expor tanto. Então, acho que a perspectiva do abolicionismo penal é concluir a abolição real, assim, das pessoas pretas, das pessoas periféricas, dessas pessoas que são invisibilizadas e marginalizadas, né? Luane, você estava falando para a gente que estuda sobre quilombismo, né, que pensa a sociedade de uma outra forma, e aí eu queria que você trouxesse para essa questão de como lidar com comportamentos fora das normas, né, a criminalidade, a violência, como a gente pode pensar em alternativas a lidar com isso a partir do quilombismo. Perfeito, Bárbara e Manuela. Eu concordo muito, assim, eu assim, faço coro à fala da Manu, e aí eu acrescentaria um pouco com a questão do quilombismo, assim. Qual que é a crítica hoje que muito do movimento negro e desse movimento negro quilombista, ele traz, às vezes, para algumas perspectivas abolicionistas, né? Quando a gente vai lá para 1888, para dita abolição da escravatura, como a Manu falou, foi uma falsa abolição, a gente tem diversos abolicionistas militando, né, ativistas ali em favor da abolição. Muitos deles motivados pela Revolução Francesa ali, de igualdade, fraternidade, liberdade. Só que a gente percebeu que esses valores ali, importados muitas vezes da França, da Europa, eram valores burgueses, né? E aí esse movimento abolicionista, ele foi protagonizado pela burguesia. Não à toa se abole, né, esse sistema da escravidão, porque já era muito feio diante dos avanços ali do capitalismo industrial, para que se ainda, assim, era considerado muito primitivo as sociedades que, e aí eu vou até reparar esse termo de primitivo, que às vezes a gente entende que o primitivo é ruim, né? Mas era tido como muito atrasada a sociedade, que ela ainda sustentava a economia pela escravidão, né? E aí se tem essa luta para a abolição, mas não tem nenhum projeto de reparação histórica para a população que foi há mais de 300 anos escravizadas, né? Tanto a população originária, filha dessa terra, né? Um dia eu fui conversar com uma pessoa indígena e eu falei, dona dessa terra. Ela disse, não, fala filha, né? Porque é justamente isso, não é uma visão de apropriação, e nem com as populações, com os povos que foram transmigrados de África para cá, que foram sequestrados do seu lugar, né? Que foram catequizados. E esse movimento que se tem, por exemplo, que no bloco anterior a Manu falou, de muitas vezes as pessoas terem que violentamente, né, abrir mão da sua religião para conseguir determinados acessos pelo cristianismo, pelo evangélico, isso também aconteceu no período da escravidão, né? Então, quando a gente fala de quilombismo, a gente fala dessa estratégia que aconteceu nesse mesmo período em que estava acontecendo movimentos abolicionistas, também estavam acontecendo movimentos quilombistas, que eram protagonizados por pessoas escravizadas, por pessoas africanas, por pessoas originárias, que construíam os quilombos como sistemas sociais alternativos. A Beatriz Nascimento fala muito desse quilombo como esse espaço de construção social alternativa, e aí o Abdias vem com uma ideia extremamente interessante, de que os quilombos eles são ainda hoje um projeto de auto-organização e autodeterminação do povo negro como tática e estratégia de libertação, baseado na afirmação da vida em comunidade e não da morte. Tá? Então, quando a gente fala de quilombismo, a gente está falando de princípios, de fundamentos afrodiaspóricos e originários que fortaleçam a vida em comunidade. E é muito curioso porque hoje a gente tem algumas estratégias até palpáveis, né, no sistema de justiça, como, por exemplo, a justiça restaurativa. Não sei ainda em que pé está no sistema adulto, mas eu sei que funcionam alguns circuitos restaurativos. Mas no sistema
socioeducativo para adolescentes. Pelo menos no Maranhão, a gente tinha um núcleo de justiça restaurativa. Eu sou maranhense, esqueci de nomear isso no começo, mas o meu território é o Maranhão. E, embora a minha pesquisa seja aqui em Recife, mas a gente tem algumas estratégias da justiça restaurativa, e quando a gente vai ver a justiça restaurativa, ela teve uma inspiração em comunidades originárias. Foram comunidades indígenas que determinado juiz, agora não vou lembrar o nome, mas ele foi ver como indígenas mediavam os conflitos em suas aldeias, né? E eles faziam círculos para ouvir as partes que foram ali, tanto a parte que foi violentada, que foi violada ali, como a parte que esteve ali como autora de algum ato infracional, de algum crime, né? E aí eles conversavam sobre isso e pensavam em estratégias de tanto reeducar essa parte que violou alguma regra da comunidade, né? Quanto de reparar o dano, aquele dano patrimonial, aquele dano moral que a outra parte foi violada, né? Da parte que foi violada. E esses círculos, eles construíam, fortaleciam ainda mais os laços comunitários. Então, esse juiz traz a ideia para cá para o Brasil e nomeia como justiça restaurativa. Isso hoje no sistema socioeducativo existe, mas o investimento ainda é muito inferior se comparado aos investimentos dispendidos para a privação de liberdade, né? Para as medidas de internação. Então, como é que a gente pensa uma sociedade ali quilombista, uma sociedade aquilombada? Parece muito utópico, assim, mas eu gosto de me mobilizar pelas fabulações, pelas utopias também, porque se a gente não tiver horizontes, a gente não consegue ter sentido de caminhar, né? Então, mesmo sendo, aparentemente parece uma realidade muito longe, a gente não pode esquecer que existem até hoje quilombos, que quilombos resistem, né? E que os quilombos, eles são uma estratégia de organização social que vem lá de Angola, tanto que o quilombo de Palmares, inclusive muito próximo aqui de Pernambuco, né, do Alagoas, ele era chamado de Angola Janga, pequena Angola. Então, se a gente for pensar que essa epistemologia do quilombo, que esse sentido de quilombo no Brasil, ele é transmigrado de África, a gente também pode pensar que existem determinados hábitos que são transmigrados de África e que eles resistem até hoje. O Nego Bispo, inclusive, chama a atenção numa roda de conversa. O Nego Bispo é lavrador, é quilombola, é um pensador quilombola, tem até o ensino fundamental, né, da escolarização formal, mas ele é prova de que não necessariamente a gente vai aprender pensamento crítico só na escola, a gente também aprende na vivência quilombola, na vivência em comunidade. E aí o Nego Bispo vai dizer assim, não existe polícia nos quilombos, mas existe uma mediação de conflito. Você não vai ver polícia em quilombo, policiais, polícia como uma instituição quilombola, desculpa, né? A polícia que chega no quilombo vai ser a polícia do Estado. Mas existe uma mediação de conflito. E como é que esses conflitos são mediados? De outras formas, por exemplo, com círculos restaurativos, né? Então, o quilombismo ele vem como uma estratégia para pensar aí modos sociais de organização e de auto-organização, né? De autogerenciamento, principalmente protagonizado por pessoas negras e originárias também, mas é um convite de pensamento para toda a população, para toda a sociedade. Muito bom, Luane. A gente realmente precisa, como sociedade, olhar para mais referências, né? Sair desse foco só para sociedades europeias, para os Estados Unidos, e ver que muitas vezes em nosso próprio território, ou próximo dele, ou de nossas origens, a gente vê que tem referências muito melhores de sociedade e de organização. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, foi muito rico aqui, vocês trouxeram muita vivência e muitas ideias para a gente pensar esse problema, né, do encarceramento. Queria saber se vocês têm algum recado final, dizer como as pessoas podem saber mais sobre o tema. Queria passar para vocês darem esse recado e se despedir. Então, eu queria agradecer muito também pelo convite, eu queria dizer que estou à disposição também, a Frente para o Desencarceramento está à disposição para mais conversas, que a gente possa estruturar uma conversa com mais dados e que a gente possa colocar isso também aqui para que todo mundo possa ter acesso. A gente está tentando desenvolver uma pesquisa também com relação ao Pacto pela Vida, né? Também dizer para as pessoas que
já existe para todas as pessoas que fazem uso de substância e principalmente para aquelas pessoas que estão fazendo o uso problemático de substâncias alternativas às clínicas, né, às CTs, que para a gente também, né, que pauta abolicionismo penal, a gente enxerga que esses lugares também são lugares de privação de liberdade e que não resolvem a situação das pessoas que estão fazendo o uso problemático. A redução de danos é a alternativa. A redução de danos salvou a minha vida e me mostrou diversas alternativas. Estou aqui hoje, sou uma mulher de 34 anos, sobrevivente do sistema, e estou aqui conversando com vocês, um programa de rádio que vai para uma galera universitária. Então, assim, me sinto muito feliz, orgulhosa, e eu queria trazer para que todo mundo que está escutando se interesse mesmo, fique curioso de saber o que é a redução de danos, né, que vem sendo muito criminalizada aqui no nosso estado e no Brasil, que a gente possa entender também essa alternativa para a gestão dos nossos prazeres, para a gestão da nossa própria vida, né? Queria deixar só essa dica importante, assim, que de repente pode ser até pauta para uma próxima conversa. Eu acho importante também para que todos os jovens entendam e conheçam a redução de danos, para, inclusive, também conseguir driblar toda essa violência na qual a gente está inserida. Então, muito obrigada, Luane, Bárbara. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Também quero agradecer, assim, para mim é uma honra estar aqui numa conversa com a Manu, com você, Bárbara. Eu acho que, assim, fico muito contente também de sermos 3 mulheres conversando sobre desencarceramento, né? E pensando isso de diversos lugares, assim. A minha sugestão seria para a galera acompanhar a agenda pelo desencarceramento, que a gente falou aqui. Eu achei a conversa extremamente produtiva, foi com muito conteúdo interessante, mas tem diversos outros conteúdos também no site, na agenda pelo desencarceramento, acompanhar as redes sociais. Tem a rede também da Frente de Recife, tem a rede da Frente pelo Desencarceramento do Maranhão também. Acompanhar as redes sociais da Mirtes, assim, volto a trazer esse caso, que para mim é um caso que é extremamente urgente aqui em Recife. Então, acompanhem a Mirtes, apoiem a Mirtes nessa luta aí por justiça por Miguel. E me coloco também à disposição, né? Quem quiser conversar, quiser trocar mais, eu me coloco à disposição para a gente continuar essas partilhas, né? Obrigada, gente. Obrigada aos ouvintes. E até domingo que vem. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.